boca comprar pó. Eu saí escondido, roubei 5 contos da carteira da minha avó. Cheguei lá, fui avistar o que eu disse, meu parceiro, pra tu eu vou explanar. Aqui na boca o pó, mas não vejo ele por 5. Se tu quiser comprar pó, tens de 10 maconha 5. Se tu não tem o casca, bota pra rolo agora. Craco do caralho, pode sair do fora. Fui noutra boca comprar pó. Polo Norte. O Polo Norte, ou Polo Norte geográfico, é o ponto de intersecção do eixo de rotação da Terra com a superfície do hemisfério norte, sendo a região que se localiza mais ao norte do planeta. Está situado no Oceano Glacial Ártico, onde o mar é coberto por uma camada de gelo. E para que todos fiquem pasmos, o Polo Norte é diametralmente oposto ao Polo Sul. Não possui longitude, pois é o ponto de convergência de todos os meridianos. No Polo Norte, não aplica-se nenhum fuso horário. Dia e noite polar duram 6 meses cada. A temperatura média do ar no inverno é cerca de menos 40 graus e no verão, 0 graus. O Oceano Ártico foi identificado há décadas como uma das regiões mais ricas em petróleo e gás natural do mundo. Em julho de 2008, a United States Geological Service estimou que o Oceano Ártico teria cerca de 90 de petróleo e 44 milhões de barris de gás natural. Isso faz com que o Polo Norte e o Ártico sejam cobiçados por muitos países vizinhos. Nos termos do direito internacional, nenhum país detém atualmente o Polo Norte ou a região do Oceano Ártico com seus territórios. Deve ser por isso, então, que São Nicolau, outro nome para o famosíssimo Papai Noel, escolheu ficar por lá. O que é meio contraditório. Afinal, a população total dessa região é de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, contando com Alasca, Groenlândia, leste da Rússia, norte do Canadá, noroeste da Noruega, somados. Aliado a isso, tem uma das regiões que menos tem crianças no mundo. Interessante observar que pesquisas recentes apontam que, pela primeira vez, temos mais vovôs que netinho, e a população de crianças no mundo nunca foi proporcionalmente tão pequena. Mas, voltando ao Polo Norte, a composição étnica da população do Ártico é bastante variada, formada especialmente pelos Inuits, povos que se estabeleceram entre o Estreito de Bering e a Groenlândia. Esse grupo autóctone é composto por aproximadamente 120 mil pessoas. Os Inuits do passado viviam de forma nômade, ou seja, sem residência fixa, ou seja, para o presidente do país, vagabundos, dispersos em grupos pequenos que obtinham sua subsistência a partir da caça e da pesca. Deve ser por isso também que o bom velhinho decidiu registrar residência por lá. História bem conhecida. Velhinho rechuchudo, europeu, branco, cristão, uma vez que foi inspirado em São Nicolau, que saiu para escravizar povos originários. Conhecem? Talvez ele tenha confundido Inuit com inúteis e resolveu acabar com aquela mamata, transformando-os em escravos para produzir brinquedos para os filhos da elite. E ainda os chamou de doentes. Eu acho que o bom velho é o atual ministro da Economia do Brasil. Além de tudo, os presentes tinham critérios para serem beneficiários. E os critérios eram bem simples. Se for um bom menino ou menina, ganhava doces e brinquedos. Olha aí os cidadãos de bem se formando em sua gênese. E se fosse um mau menino ou menina, ganhava carvão. Uma clara alusão ao trabalho infantil desenvolvido nas chaminés e nas minas da Inglaterra. Ficou claro quem é bom ou mal seguindo essa métrica, né? Na verdade, é bem controversa a história do Papai Noel e a do Natal, que se transformou numa festa que mistura tradições de várias origens com um consumismo desenfreado. Consumismo esse que, dentre outros, causa vários impactos. Exemplo, impacto ambiental. Com o aumento da procura por produtos, mais recursos naturais precisam ser explorados para atender essa demanda.
Conforme o processo de produção de bens e serviços aumenta, a degradação ambiental também cresce, muitas vezes ocasionadas pela emissão de gases poluentes e pela contaminação da água e do solo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 92% da população mundial vive em lugares cuja qualidade do ar está fora dos padrões indicados para a saúde. Além disso, estudos da World Wide Fund of Nature, WWF, apontam que são explorados pelo menos 50% de recursos a mais que a Terra consegue repor. Outro ponto a ser levado é que com o consumo a produção de lixo também aumenta. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos, foram coletados mais de 71 milhões de toneladas de lixo só no ano de 2016. Conforme o relatório da ONU, foram gerados 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo nesse mesmo ano. Esse número é amplamente afetado pela obsolescência, tanto programada quanto psicológica, que faz o consumo de produtos tecnológicos crescer consideravelmente nas festas de final do ano, levando-se em conta a pandemia, que apesar de diminuir a emissão de gases poluentes, porém aumenta a produção de lixo doméstico, e o fato da população mundial ter aumentado bastante de 2006 para 2021, imagine os dados atuais. Mas não se desespere, foi só a cabecinha. E como essa parte anatômica não possui ombro, ainda vai ter. Entre os impactos, causam impactos sociais, assim como retratado no filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Muitas pessoas relacionam de forma extrema o sentimento de satisfação e alegria com o ato de comprar sem necessidade. Isso pode ser caracterizado como uma compulsão ou vício, semelhante ao sentido por usuários de drogas ou alcoólatras. Em casos mais graves, essa compulsão pode se tornar uma doença, a chamada oneomania. Segundo a psicóloga Denise Gimenez Ramos, a oneomania também emerge para aliviar sentimentos de grande frustração, vazio e depressão. É um desejo de possuir, de ter poder, que fica reprimido. Ao não conseguir dar vazão a esse desejo, a pessoa sofre uma enorme pressão interna que a leva à necessidade de possuir coisas novas como única forma de prazer. Além disso, causa também impactos econômicos o consumo desenfreado. Pode acarretar no comprometimento financeiro familiar por meio de uma quantidade excessiva de dívidas contraídas por meio da compra de produtos desnecessários e supérfluos. Segundo o estudo do SPC Brasil, 46% dos inadimplentes admitem que poderiam ter evitado a dívida. Além disso, outra pesquisa realizada pelo SPC Brasil aponta que 59% dos brasileiros aproveitam a facilidade de concessão de crédito para fazer compras dispensáveis. Dados retirados, entre outros, do site Politize, que eu recomendo. Mas voltando às controvérsias da Santa Claus, Natal, que é uma festa religiosa em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus, e se pesquisarmos um pouco mais, vemos que sua origem se perde na antiguidade, nas primeiras e remotas crenças humanas, as quais, ao longo dos séculos, foram se incorporando novas tradições. Desde o Império Romano, o Natal tem sido uma luta entre elementos religiosos, pagãos, e entre a festa e a liturgia, que se prolonga até os nossos shopping centers. Por que celebramos o Natal em dezembro? Porque o nascimento de Jesus? Não exatamente. O solstício de inverno no hemisfério norte é a noite mais longa do ano, o momento em que os dias começam de novo a crescer, uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Acontece entre 21 e 22 de dezembro e é comemorado desde tempos imemoriais. O historiador Richard Cohen relata em seu livro Perseguindo o Sol a história épica do astro que nos dá vida e que praticamente todas as culturas têm uma forma de celebrar esse momento. O aparente poder sobrenatural para poder governar as estações que se manifesta nos solstícios inspirou reações de todos os tipos, ritos de fertilidade, festivais relacionados com o fogo, oferendas aos deuses, afirma Cohen. Oferendas essas que remetiam a sacrifícios humanos e também de crianças. Muitas vezes essas crianças eram brutalmente assassinadas, cozidas, assadas, grelhadas ou fritas e depois servidas em um banquete. Bem propício, e desculpem a ambiguidade, comer crianças me parece algo bem católico. Nessa mesma época do ano, em meados de dezembro, os antigos romanos festejavam a Saturnália, festival em que eles ofereciam presentes entre si, mas também trocavam os papéis sociais, uma mistura entre o nosso Natal e o Carnaval. Estabelecer que essa data é algo para a fertilidade e fazer a associação do Natal com o Carnaval nos dá uma boa ideia de uma perfeita suruba cristã ou putaria liberada de final de ano. Afinal, os antigos também eram filhos de Deus. Nada diferente de hoje nas festas
e confraternizações ungidas das famílias cristãs, viva a balbúrdia, muitas vezes incestuosa, dos nossos cidadãos. A data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo imperador Constantino, porque esse era o dia que tinha as festivações solares em Roma, explica Ramon Teja, professor emérito de História da Universidade de Catâmbria, Espanha, especialista em História do Cristianismo e presidente de honra da Sociedade Espanhola de Ciências da Religião. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão, diz Teja. Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol, no solstício de inverno, também conhecido como Natalis Invictus Solis, em grego, em romano, em latim, sei lá. Qualquer caralho de asas ou pica-voadores que eu falar aqui, você vai aceitar. Não estou duvidando dos seus conhecimentos, mas duvido muito que alguém aqui fale grego e latim fluente. A festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III, para estimular a conversão de povos pagãos sob o domínio do Império Romano. E então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Ou seja, como o cristianismo, que era ferrenhamente perseguido pelos próprios romanos, e rendeu belíssimos espetáculos no Coliseu, onde homens lutavam contra leões, ursos e demais animais, tipo o Flamengo e Vasco de hoje em dia, passou a ser a religião oficial do Império Romano. Os romanos, como bons cristãos europeus, saíram escravizando geral. Logo, existiam mais escravos, dominados, servos, que romanos. Para dar um pequeno alívio cômico em toda essa situação, os romanos, na figura da Igreja Católica, decidiram fazer um mexidão religioso, um swingão teológico, para manter o povo dominado, aculturado, alienado e felizinhos. Agruparam e introjectaram vários cultos, simbolismos e simbologias pagãs às culturas e costumes cristãos, que perduram até hoje, transformando de novo a casa e o templo de Deus em a casa do comércio. Uma prática bem neopentecostal, não concordam? Na prática, Papai Noel também está relacionado a outra figura vinculada fora do cristianismo. Uma delas é uma divindade bastante importante nas tribos germânicas do norte da Europa, conhecido como Odin, também conhecido como Wotan, ou qualquer coisa próxima disso. Afinal, eu duvido muito que alguém aqui saiba falar viking rúnico antigo, porque se tiver, meu amigo, além de estar de parabéns, é de cair o cu da bunda. Odin era o principal deus desse povo e também era representado como um idoso, grisalho, barbudo. Nos países do norte da Europa, o papel de entregar presentes estava relacionado a Odin. As tradições germânicas colocavam Odin como responsável por entregar os presentes para as pessoas numa época chamada Iule, uma celebração dos germânicos que marcava o solstício de inverno, que ocorria todo dezembro. Esses povos acreditavam que Odin deslocava-se com um cavalo voador de 8 patas, chamado Sleipnir. O cavalo de Odin pode estar associado, inclusive, às 8 renas do Papai Noel, entregando brinquedos e doces. Para receber esses presentes, as crianças colocavam botas próximas às chaminés e as enchiam de feno, para o Sleipnir poder se alimentar. Em troca disso, Odin enchia as botas de brinquedos e doces. A entrega desses agrados acontecia com Odin entrando pelas chaminés das casas. A modernização do mito fez com que em vários aspectos fossem mudados. Por exemplo, botas passaram a ser meias e foram colocadas próximas às chaminés. À medida que o norte da Europa foi sendo cristianizado, as antigas lendas que associavam a entrega de presentes a Odin e ao Iule passaram a estar relacionados com São Nicolau e com o Natal. Assim, o Papai Noel, como muitas figuras da festividade moderna, surgiu de uma mistura de paganismo e cristianismo. O Richard tem uma história da infância sobre isso e ele tá aqui me olhando fraternalmente como se fosse possível enfiar uma faca entre meus olhos caso eu conte. Eu vou contar. Quando ele era criança, ouvia sempre que se deixasse o sapatinho na janela o Papai Noel ia colocar um belo presente dentro. Ele, ganancioso que só ele, pegou seu melhor sapato, e era o único sapato, porque a fase não era das melhores, e pensou, eu vou limpar ele, vou escovar, vou deixar bem da hora, assim eu vou ganhar um belo presente. E assim ele fez. No outro dia de manhã, ele acorda todo ansioso e feliz para buscar o presente dele, e nem presente, nem sapatinho. E ainda tomou uma surra natalina, que foi o único presente que ele ganhou.
Ele tinha 3 para 4 anos e já odiava o Natal. Foi ali que ele descobriu quando Papai Noel, aquele velho ladrão, era um filho de uma vovó Noel. Já pensaram também que Papai Noel parece uma hemorroida gordinha e grisalha? Uma hemorroida de um homem branco, grisalho e conservador, com uma bolsa escotal avantajada. Tá bom, mas vamos... Como que essa tradição chegou aqui nas terras americanas? Essa tradição e a figura do Papai Noel chegaram à América com imigrantes holandeses que se estabeleceram na América do Norte, na cidade de Nova Amsterdã, atual Nova York. Para os holandeses, essa figura também associada com São Nicolau era chamada de Sinterklaas. Percebe aí a semelhança existente entre Sinterklaas e Santa Claus, o nome do Papai Noel em inglês? Assim, a atual representação do Papai Noel nos Estados Unidos surgiu da adaptação dessa figura de origem holandesa, e figura que é claramente as tamancas de pau. Brincadeirinha! Estamos falando de algo tipicamente americano. Os europeus chegaram, escravizaram os indígenas, e depois os novos americanos exploraram os europeus na imagem dos imigrantes, no interminável troca-troca dominador, muito similar àquela sauna em São Paulo, como é mesmo o nome? Ah, homens héteros que curtem homens héteros. Essa aí. Sauna a qual o defensor da família brasileira, conservador nos costumes e liberal na economia, ex-bolsonarista e atual deputado federal, Alexandre Frota, era bem assíduo. Frota, inclusive, deve uma pequena fortuna por causa de seus gostos héteros e também entrou no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção de Crédito e do Serasa. A bola de neve começou em 2006 ao pedir R$ 35.320 emprestados ao empresário Hélio Borenstein II, dono da incorporadora Elbor. A dívida seria paga em 3 cheques, mas também estavam sem fundos. Em um acordo em fevereiro de 2019, ele daria uma parcela dos ganhos como deputado de R$ 33.763, mas aí foi mais um calote, né? Sua assessoria diz que a dívida se tornou impagável e supera os R$ 207 mil, e o político quer limpar o nome ainda. Faltou dinheiro porque ele recebe o salário da Câmara, mas paga pensão e sustenta a família, afirma a nota, publicada na Veja São Paulo em 23 de outubro de 2019, na edição 2657. Eis o exemplo de um verdadeiro cristão conservador hétero que deve por conta de calotes e luxúrias e coloca a culpa na pensão. Afinal, o pequeno salário de deputado federal é uma miséria. Palavras do próprio ex-ator pornô, representante da família tradicional brasileira. Voltando à figura das tamancas do Papai Noel, como os holandeses, ao chegarem no norte da América, eram forçados a trabalhos puxados, e era comum vê-los com imensos sacos cheios de peso nas costas, e como Sinterklaas era uma personagem do folclore holandês, a figura foi inspirada nele, o velho brocha holandês. Isso foi bem capacitista, inclusive eu fico aqui pensando sobre o seguinte: a mulher fala que a gente tem que aceitar as estrias, as celulites e as gordurinhas e tudo mais, duvidando da masculinidade do homem que não gosta disso, né? Celebrando com a frase meu corpo, minhas regras. Porém, ela ri e debocha do homem do pau pequeno, né? Que é um puta de um capacitismo, né? Desalmado. Porra, mano. Eu tô lançando aqui, então, um movimento contra o capacitismo do pau pequeno. E eu sei que, assim como eu, todos os homens presentes nessa sala se identificam com a causa. Lutemos, irmãos. Mas foi ele, o velho brocha, que carregava um saco imenso lotado nas costas e inspirou a figura do bom velhinho. E não estamos falando do Cabeça Branca e nem do Aristides e sua noivinha. Apesar que seria legal imaginar um homem nu, só de tamancas na neve. E isso seria. Ah, sua cacatua desgraçada. Você contou uma historinha de Natal. Amigos são pra isso, Richard. Aí, eu nem contei como foi sua primeira e provavelmente única vez. Então, gente, eu sei... Tá. Depois a gente se acerta, tá? Novas adaptações da figura do Papai Noel apareceram também com a publicação de um poema conhecido como A Visita de São Nicolau, ou É Véspera de Natal, de autoria de Clement Clarke Moore. É atribuído a esse poema o nascimento da forma atual como conhecemos o Papai Noel, um velhinho gordo que distribui presentes para crianças. Por fim, a forma consolidada do Papai Noel, inclusive as suas cores, apareceu em uma campanha de marketing idealizado pela Coca-Cola. Essa imagem do Papai Noel popularizou-se com o uso da propaganda em massa das décadas de 20 e 30 do século passado. Coca-Cola é essa que recebe milhões de subsídios, lucra bilhões, matando trilhões. Mentira, mas é quase isso. O site da Enesc contém o seguinte texto: brasileiros pagam 2 vezes para ficar doente, quando compram bebida açucarada e quanto arca com os incentivos fiscais cedidos ao setor. Esse texto do Maurício Ângelo. Em julho de 2018, no meio de um malabarismo orçamentário imposto pela greve dos caminhoneiros, Michel Temer, até então golpista no poder, quis dizer
Presidente em exercícios bem levinhos, por sinal, diminuiu por decreto parte dos benefícios fiscais para empresas que produzem refrigerantes. A medida reduziu a capacidade do setor de gerar crédito tributário. Com efeito, foi decretado que a diminuição de 20% para 4% das alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado, o famoso IPI, sobre a produção de xaropes usados para a fabricação da bebida. Quanto maior a alíquota de IPI para xaropes, melhor para os fabricantes de bebidas açucaradas, pois o valor é convertido em crédito tributário para as empresas, que podem abater a quantidade de impostos ou ainda pedir ressarcimento, gerando perdas de arrecadação para o governo. Contudo, as empresas usam o seu grande poder de lobby para derrubar o decreto no Senado no mês seguinte. A Coca-Cola e a Ambev recebem a maior parte dos 2 bilhões que são dados anualmente de IPI, a quem compra concentrados de refrigerantes, chás e sucos na Zona Franca de Manaus. Nos cálculos da Receita Federal, e isso somando 200 milhões de PIS/COFINS e 1 bilhão de impostos sobre a circulação de mercadoria e serviço, o famoso ICMS, e por fim ao abatimento de 75% de imposto de renda e isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, por estar na Zona Franca de Manaus. O site Joio e Trigo calculou que o rombo na arrecadação pode chegar até 7 bilhões ao ano, sem computar o IPTU. Enquanto isso, o faturamento total das empresas que produzem concentrados de refrigerante chega a 10,06 bilhões. Existe um consenso entre os especialistas de saúde que as bebidas açucaradas são as principais responsáveis pela pandemia mundial de obesidade infantil, diabetes, que colaboram para o surgimento de diversos cânceres e que aumentam o risco de morte prematura por doenças cardíacas. Estudos mostram que apenas diariamente e diretamente ligado à bebida, existem várias mortes, e essas bebidas causam mais de 180 mil mortes no mundo por ano. Resultado disso tudo, 29 votos indo contra o decreto que sabe-se que Temer assinou a contragosto, porque ele estava com a faca no pescoço. Seja pelo medo de afetar o suporte eleitoral nos seus estados ou por doações de campanha passada, é certo que muitos são os caminhos confidenciais que fizeram pelo menos 740 milhões de arrecadação somente em 2018 virarem pó. Nós sabemos que é bem a qual a política de benefícios fiscais da Amazônia e da Zona Franca de Manaus, que se arrastam por mais de 50 anos sem transparência e efetividade nas análises. É por esse cenário que o INESC lançou uma campanha #SóAcreditoVendo, que pede o fim do sigilo de gastos tributários no Brasil. Apenas sabendo quem recebe o quê, com total de transparência, é que a sociedade tem condições de cobrar de maneira adequada. Ana Paula Bortoleto, pesquisadora em alimentos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, concorda. Acho que garantir a informação de transparência desses dados faz que tenhamos mais ferramentas de pressão para entendermos quem são os atores do sistema tributário que impactam a saúde e quanto contribuem para provocar mais doenças, alerta ela. A campanha tem colhido assinaturas para o manifesto pelo fim do sigilo fiscal dos gastos tributários, que será entregue ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao Senado. Você sabia que você paga R$ 35,00 por ano para a Coca-Cola e Ambev? Pois é, você paga todo ano R$ 35,00. Grandes fabricantes de refrigerante recebem de 15 a 20 centavos de subsídio para cada latinha consumida. Nas garrafas de 2 litros, o valor repassado a essas empresas fica entre 45 a 50 centavos. Seja você um consumidor ou não desses produtos, cada brasileiro arca com pelo menos R$ 35,00 por ano de incentivos transferidos especialmente para a Coca-Cola e Ambev. Sozinha, a Coca-Cola e seus invasadores ligados a ela geram cerca de 60% dos créditos de IPI da Zona Franca de Manaus. Em 2016, o setor de bebidas gerou 2 bilhões de crédito só na região. Após pagar 767 milhões de IPI, as empresas ficaram com 1,2 bilhões para compensar o tributo. Ou seja, o setor gera mais crédito do que precisa pagar efetivamente em impostos. Pelas regras tributárias em vigor,
A cada R$ 100 vendidos de concentrado, os invasadores geram R$ 20 de créditos fiscais que podem ser usados para abater o imposto de renda e o CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O fato de concorrentes menores, que nem de longe têm a força financeira de marca e de pressão que a Coca-Cola e a Ambev têm, conseguirem sobreviver sem o subsídio, também coloca à prova a necessidade desses gastos. Na investigação conduzida pela Polícia Federal, executivos da Coca-Cola têm que explicar por que o fabricante vende um quilo de xarope por cerca de R$ 200, se exporta aproximadamente por R$ 20. Situação já questionada, inclusive, pelos seus concorrentes. Como boa parte dos invasadores também pertence à Coca-Cola, a suspeita é que ela estaria realizando uma manobra de superfaturamento para reduzir ao mínimo o pagamento de impostos e deslocando para o balanço de sua fábrica, na Zona Franca, o lucro do grupo. Isso teria permitido que a empresa tivesse lucros mais significativos na sua matriz, com valor que passa do 1,5 bilhão em 2016 para 2,4 bilhões em 2017, segundo a Folha de São Paulo, sem, no entanto, o volume de vendas ter aumentado na mesma. Fake news docinhas e bem embaladas, as falácias da indústria. Como em outras indústrias igualmente perigosas, como a dos agrotóxicos, a de bebidas açucaradas se vale de um emaranhado de notícias falsas, estudos pseudocientíficos e especialistas comprados para servirem de porta-voz dos seus interesses. Se a indústria de agrotóxicos alega, por exemplo, que os subsídios são vitais para manter a produtividade e o lucro do agronegócio, e que sem eles até o custo da cesta básica pode ser afetado, algo jamais avaliado per Diese, a indústria de bebidas açucaradas apela para a suposta geração de empregos na Zona Franca de Manaus e para a suposta efetividade dos subsídios para evitar o desmatamento na Amazônia, além de promover a agricultura familiar na região norte do Brasil. A mera presença das empresas na região faria com que os governos estaduais deixassem de buscar outras fontes de renda, como se pressupõe, necessariamente causariam mais desmatamento, embora estudos mostrem que é possível produzir no Brasil sem derrubar mais uma árvore sequer. A alegada relação com a agricultura familiar é rechaçada por especialistas como Bortoleto, assim como a geração de empregos. Trata-se, na realidade, de falácias bem embaladas sem qualquer base na realidade. Um trunfo numa época reinante de fake news. É absurdo os argumentos que eles usam, são totalmente infundados, afirma a diretora do IDEC. Em junho, a Receita Federal desmentiu dados apresentados pela indústria de refrigerantes em audiência pública no Estado. O subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins, contrapôs as informações sobre empregos criados, concentração de mercado e insegurança jurídica em meio ao debate sobre incentivos a esse setor. Martins recordou que o setor chega a dar prejuízo de arrecadação para o governo. Em 2016, 767 milhões negativos no IPI. A carga tributária de uma empresa de refrigerantes que compra concentrados na Zona Franca fica em 4,77%. No total, o setor tem incentivos de 3,9 bilhões anuais. A Associação Brasileira de Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, a ABIR, fala em 14 mil postos de emprego entre agricultores e funcionários no polo industrial de Manaus. Já a Receita registra apenas 798 empregos diretos, frente a um faturamento de 8,7 bilhões, e contesta os dados sobre a grande quantidade de insumos como açúcar e guaraná comprados na região. 215 milhões foram gastos no ano passado. Dividindo pelo número de produtores envolvidos, chega-se a R$ 1.300 por mês, caso se considere que todos os recursos são igualmente distribuídos. 3 fabricantes instalados na Zona Franca concentram 83% das vendas, que são a Recofarma, a Arosuco, a Brasil Quirim, que é ex-Skin Cariol. Essa quantidade de empregos não justifica o valor que custa para o Estado. São recursos que poderiam ser utilizados para diversos programas sociais e de desenvolvimento sustentável, diz Jones. O estudo, Os Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus, feito em 2015 pela Fundação Getúlio Vargas para a ABIR, mostra que o faturamento desse setor por funcionário é de 9,265 milhões, muito acima da média de outros setores. As maiores empresas de concentrados correspondem pelo menos a 1% da mão de obra empregada diretamente na Zona Franca, mas colhem 12 a 13% do faturamento. Mais taxação, restrição da publicidade e melhoria nos rótulos. Em 2017, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, órgão do Ministério da Saúde, lançou um documento em que defende o aumento da taxação de bebidas açucaradas ou com adoçantes, como sucos de caixinha e refrigerantes, a restrição da publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis dirigidos a crianças, a restrição da oferta destes produtos nas escolas, além da melhoria dos rótulos, como alertas sobre alto teor de açúcar, gorduras e sódio.
Resumindo, se você adicionar uns goles de agrotóxico em sua Coca-Cola ou adicionar alguns goles de Coca-Cola no seu agrotóxico, o que dá no mesmo, além de provável risco de morte por envenenamento, você pode ter, entre outros malefícios, hemorroidas, ou seja, um Papai Noel saindo da sua bunda. Como se não bastasse tudo, isso devemos acrescentar que Coca-Cola é bom pra caralho. Bom, pelo menos o Natal é uma época de fartura, presente e felicidade em família. A criançada tá toda feliz, né? Errado. Um quarto da população brasileira, 52,5 milhões de pessoas, vivia com menos de R$ 420 no ano de 2018, o que já caracteriza uma situação de pobreza. A informação é dada pela Síntese de Indicadores Sociais de 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, o IBGE. A pobreza atinge principalmente a população preta e parda, que representa 72,7% dos pobres, o que dá 38,1 milhões de pessoas. Em especial, as mulheres pretas ou pardas, 27,2 milhões estão abaixo da linha da pobreza. A mesma pesquisa também aponta que 13,5 milhões de pessoas viviam em 2018 com uma renda mensal per capita menor do que R$ 145, ou seja, na linha da extrema pobreza. Isso significa que 6,5% de brasileiros viviam nessa mesma condição, maior percentual nos últimos 7 anos. Esse número é superior a populações inteiras de países como Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal. Em relação às condições de moradia, 56,2%, o que corresponde a 29,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, não têm acesso a esgotamento sanitário. 25,8%, o que dá 13,5 milhões, não são atendidos com abastecimento de água por rede. E 21,1%, 11,1 milhões, não têm sequer coleta de lixo. O relatório mostra outro dado bem triste. Todas as crianças de 0 a 14 anos vivendo no país, 42,3% estão abaixo da linha da pobreza. Para milhões de brasileiros, a noite tão esperada de Natal não vai ser tão feliz assim. A pobreza e a extrema pobreza continuam, ano após ano, a ser uma grande marca da sociedade brasileira. A distribuição geográfica da pobreza e da extrema pobreza também é bastante desigual no Brasil. 44% dos brasileiros abaixo da linha da pobreza, em 2018, viviam na região Nordeste. O Maranhão é o estado campeão dessa tragédia, sendo 53% dos seus cidadãos vivendo na linha da pobreza. Todos os estados do Norte e do Nordeste apresentam indicadores de pobreza acima da média nacional. E o cenário é o seguinte: nós temos 39 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões em extrema pobreza. O cenário da pobreza hoje conta com 52 milhões de pessoas. O ano de 2020 consolidou o maior nível de desigualdade das metrópoles desde 2012 em relação à disparidade de rendimentos de trabalho. Esse é o resultado apontado pela terceira edição do Boletim Desigualdade das Metrópoles, desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul e pelo Observatório das Metrópoles e pelo Observatório da Dívida Social da América Latina. O levantamento utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostragem a Domicílios Contínua, o PNADC, do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas. Segundo o estudo, para os 40% mais pobres da região metropolitana brasileira, o rendimento médio do trabalho teve queda de 34,2% no comparativo entre os 4 primeiros trimestres de 2019 e 2020. Em termos absolutos, a renda desse extrato diminuiu de R$ 237,18 centavos para R$ 155,95. Para os 10% mais ricos, a queda da renda foi de 6,9%. Como resultado, os mais ricos passaram a ganhar, em média, 39 vezes mais que os mais pobres. Essa é a maior desvantagem de topo em relação à base já verificado em toda a história. O coeficiente Gini, por exemplo, mede o grau de distribuição de rendimentos entre os indivíduos de uma população, sendo o valor 0 representando uma situação de completa igualdade, onde todos teriam a mesma renda, e o valor 1, uma situação de completa desigualdade, onde uma pessoa só teria toda a renda.
O estudo ainda destaca que a média móvel do indicador das regiões metropolitanas do Brasil atingiu o absurdo nível de 0,631, sendo também o pior índice da história. André Salata, professor do programa de pós-graduação das Ciências Sociais da PUC Rio, da PUC do Rio Grande do Sul, é um dos coordenadores do estudo. Ressalta que a renda do trabalho da população mais pobre, no final do ano passado, permanece muito abaixo do patamar encontrado até mesmo antes da pandemia causada pelo Covid-19, e que a interrupção do auxílio emergencial pelo governo federal ampliou ainda mais o quadro de pobreza. Durante o segundo semestre de 2020, o auxílio emergencial conseguiu compensar grande parte das perdas, evitando que pelo menos 23 milhões de pessoas caíssem na pobreza nas metrópoles, como vimos no segundo boletim. Porém, o corte do pagamento freou a recuperação de renda e ampliou um quadro trágico de aumento da pobreza e da extrema pobreza. Sem dúvida, a interrupção do auxílio foi equivocada e não levou em consideração os dados desse estudo apresentado segundo Salata, o que interferiu também no poder de compra e de mercados menores das cidades. O estudo também traz evidências que das desigualdades não tem impacto apenas no nível de consumo e no conforto das famílias nesse momento, mas como também nas oportunidades futuras para crianças e jovens. Seus efeitos, portanto, são duradouros e atingirão, com certeza, as próximas gerações. Como indicadores desses efeitos, os pesquisadores levantaram dados relativos à escolaridade de crianças e jovens nos diferentes estados e nos diferentes estratos de rendas das regiões metropolitanas. Os dados mostram que entre os mais pobres no Brasil, 8,8% das crianças e jovens com idade correspondente ao ensino fundamental e 26,9% dos jovens correspondente ao ensino médio tinham escolaridade abaixo da esperada, indicando atraso escolar. No extrato dos 10% mais ricos, esse valor era apenas de 2,7%. Pesquisa com repercussão nacional. Os resultados da terceira edição do Boletim Desigualdade nas Metrópoles foram publicados pelos jornais Folha de São Paulo e Zero Hora. A pesquisa também foi tema de uma reportagem veiculada no Jornal do Almoço, na RBS TV. Mas em contrapartida, enquanto o estimado mínimo é de 52 milhões de pessoas na pobreza neste ano, por exemplo, é previsto para esta data um lucro estimado de 68,4 bilhões para o varejo. Se esses 68,4 bilhões fossem divididos entre os que estão na pobreza, cada pessoa teria, em média, R$ 1.315,39 para não passarem fome, ao menos no Natal, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em parceria com a empresa especialista na pesquisa de mercado, Offerwise. O que impressiona é que essa época do ano geralmente serve para presentear pessoas, mas o neoliberalismo econômico chegou também no espírito natalino afinal. A pesquisa aponta que no momento de presentear, os mais lembrados são, com 69% dos consumidores, 69%, os consumidores pretendem presentear a si mesmos, né? Os filhos ficam com 62%, a mãe 45% e o cônjuge com 42%. O que demonstra que o amor ao próximo cristão, uma vez que as pessoas estão presenteando a si mesmas, mais que o próximo, seja ele qual for. No ano da inflação a 10% do dólar a 5,30, o Natal começa em setembro e o bacalhau corre o risco de ser desbancado pelo piracuru, um concorrente local sem muita tradição no evento. Segundo especialistas em varejo, 2 tipos de clientes estão na mira do comércio. No primeiro grupo estão os que viram o orçamento encolher em 2021, com o aumento da informalidade e do desemprego, que atinge mais de 14 milhões de brasileiros. As reformas trabalhistas e da Previdência não iam resolver isso? Esses vão precisar de planejamento e prazo para compor a ceia. No segundo grupo estão aqueles que não foram tão afetados pela crise. Para esses que não sentem tanto a escalada do dólar, o fim do ano pode ser o momento supremo da máxima "eu mereço", e ainda que qualquer promoção seja vista como um presente. No mais típico Barbie histérica, eu comprei essa BMW, eu estou comendo caviar e quilos de camarão porque eu mereci. Mas superado o Natal, vem o Ano Novo. E vamos ser positivos? Positividade é uma data tão positiva que deixa as pessoas felizes e contentes, né? Errado. Uma das dúvidas mais comuns consultadas pelos brasileiros no Google é: como fazer que as pessoas gostem de mim?
Segundo levantamentos da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e da OMS, Organização Mundial da Saúde, as taxas de suicídio cresceram 24% no Brasil entre 2006 e 2015, entre pessoas de 15 a 24 anos, fazendo com que o suicídio seja a segunda maior causa de morte entre os jovens. O clima de Natal e de fim de ano, para muitos, um dos melhores do ano, pode ser bastante frustrante para os que não conseguiram alcançar todas as metas, realizar todos os sonhos, sentem-se cobrados pelo tempo, pelos familiares e amigos e por si mesmos. Ficam com aquele sentimento de solidão e de tristeza. Em 2017, o CVV, Centro de Valorização da Vida, divulgou que no mês de dezembro, principalmente durante o período das datas comemorativas, as ligações de pessoas pedindo ajuda costumam aumentar 15%. Esses sentimentos podem estar relacionados a uma ideia de que falhamos por não termos uma vida parecida com a vendida nas propagandas de fim de ano ou compartilhada nas redes sociais, geralmente mostrando grandes famílias unidas ao redor de uma mesa com uma ceia farta. Essa sensação de solidão pode se tornar ainda mais intensa se uma pessoa especial já não faz parte do seu convívio, como uma avó muito querida, por exemplo. O Natal, principalmente, é uma data bastante familiar. E quando as coisas em casa não são ou não estão das melhores, o coração pode apertar e a mente pregar peças. Por mais que atitudes positivas sejam importantes para tornar nossas rotinas mais leves, não podemos negligenciar nossas próprias emoções negativas, que fazem parte dessa dança chamada viver. Não só em situação pandêmica, mas em ocorrências comuns da vida, como o fim de um relacionamento ou a morte de um ente querido. Todas elas pedem que se respire fundo e abrace a sua tristeza anterior, para que a ferida seja curada naturalmente. É preciso respeitar todos os processos internos, inclusive a tristeza. Para a assistente social e diretora de desenvolvimento de programas da Newport Institute, Heather Moore, a positividade tóxica pode simplificar o cérebro de maneira como ele processa as suas emoções. Isso, ao longo prazo, pode incentivar uma pessoa a inibir ou calar os seus sentimentos e, por fim, desenvolver alguma doença de natureza emocional. Ela acredita que, se ignorarmos as emoções difíceis e as partes das nossas vidas que não estão tão bem, seremos muito mais felizes pode significar demais ao cérebro humano. E isso pode prejudicar a nossa saúde mental com essa simplificação, diz ela. Isso porque sentir-se conectado e ouvido pelos outros é um dos antídotos mais poderosos contra a depressão e ansiedade, segundo a especialista. Por fim, a positividade tóxica pode ser nociva ainda em debates sociológicos, como racismo e desigualdade. Uma vez que o indivíduo está determinado a enxergar somente o que há de bonito na vida, ele acaba por ignorar muitas vezes o sofrimento do outro. É irônico pensar que justamente as pessoas mais positivas possam ser as menos empáticas, ainda que não propositalmente. Durante a pandemia, ao tentar pregar foco nos recuperados insistentemente, o otimista pode ter fechado os olhos para a dor de quem perdeu um ente querido, ou para aqueles que ficaram fora desse foco positivo. Esse cenário trágico pode estimular reações opostas e igualmente nocivas, como, por exemplo, uma tristeza irremediável ou um otimismo descabido. Imaginar que é possível estar bem e alegre o tempo todo agora é, no mínimo, irreal. Mas o discurso de pregar otimismo irrestrito como forma de enfrentar as adversidades também pode trazer graves consequências à saúde mental, alertam estudiosos do assunto. Esse movimento ganhou força recentemente nas redes sociais com a hashtag GoodVibeOnly, que já contabiliza pelo menos 13 milhões de menções no Instagram e foi batizada pelos especialistas como positividade tóxica. Por mais difícil que seja a realidade, a única maneira saudável de encará-la é aceitá-la do jeito que ela é. Ou seja, Papai Noel foi inspirado em uma tamanca de pau e que ele nem existe. Ou, como diria o ditado popular, aceita que dói menos. Isso não significa deixar de tomar atitudes conscientes para ter alguns bem-estar social. Lembra o médico da família, Marcelo Damarzo, fundador e coordenador do Centro de Pesquisa Mente Aberta, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Frente a um momento de sofrimento, primeiro precisamos reconhecer que ele está ali e depois ver o que é possível para fazer para amenizá-lo.
Ou então, tentar minimizar esse dano depois de reconhecê-lo. Então, se você vai se fuder, de qualquer jeito, tenta ser menos arrombado da situação. Vamos dar um exemplo prático e atual para entender como se aplica essa sequência. Ao se perder o emprego, uma pessoa pode, para evitar a tristeza e o pânico, pensar: eu nem gostava de lá mesmo. Não há nenhum problema em enxergar na demissão uma possibilidade de mudança de carreira que é algo positivo e motivador. Mas é fundamental lidar com a realidade sem negar que existe ao menos um lado muito negativo nisso, que é a perda da renda. Isso é uma positividade saudável, afirma De Marzo. Porém, como explicar isso para 14,7 milhões de brasileiros que se encontram desempregados? Na análise que observa o trimestre de fevereiro a abril de 2021, o índice de emprego se mantém em 14,7, o maior desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Comparado ao trimestre anterior, de novembro a janeiro, o número de pessoas sem emprego teve um aumento de 3,4%. Desde abril de 2020, 3,3 milhões de pessoas perderam seus empregos segundo os dados do PNAD e do IBGE. O total do pessoal desocupado no trimestre de fevereiro até abril ficou em 48,5% e se mantém abaixo de 50% desde o trimestre divulgado em maio do ano passado, indicando que ao menos da metade da população apta ao trabalho tem emprego no Brasil. Acompanhando o crescimento da taxa de desemprego, os trabalhadores informais, sem nenhum tipo de vínculo de trabalho ou CNPJ, também ocupam um espaço cada vez maior na força do trabalho e corresponde a 39,8%. 34,2 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Hoje o Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego no mundo. O levantamento mostra que o desemprego do Brasil é mais que o dobro da taxa da média global e também o pior entre os integrantes do G20, que é o grupo que reúne os 20 países mais ricos do mundo e a União Europeia, que já divulgaram números relativos a agosto ou setembro. Como dizer para esse ex-trabalhador que ele deve encarar a realidade uma vez que ele terá que comprar pé de galinha ou esperar doação de ossos em supermercados, ou pior ainda, tendo que procurar comida num caminhão de lixo? Essa falta de empatia pelo sofrimento alheio fica evidente, por exemplo, quando achamos que estamos consolando alguém com frases motivacionais. Falar para uma pessoa que acabou de passar por uma situação de perda que poderia ser pior, que tudo vai ficar bem, ou algo do gênero, é desqualificar o seu sentimento, afirma Daniel de Barros. Muito parecido com o discurso da meritocracia, que prega que os mais beneficiados de oportunidades em intelecto, saúde e escolaridade são os que de fato irão tangenciar todo o resto da sociedade em detrimento dos que não alcançaram nenhum tipo de privilégio que alavancasse o seu desempenho. E para esses, um sonoro problema seu, você não se esforçou, você não merece o prêmio. O psiquiatra explica que a maneira correta de apoiar alguém é ecoar seu sentimento, dizendo algo como: eu sinto muito que você esteja passando por isso. Os especialistas apontam um exemplo ainda mais extremo dos prejuízos causados à sociedade por essa ideia de otimismo a qualquer custo. A positividade tóxica é um capítulo preliminar do negacionismo, afirma Christian Dunker, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele explica que o discurso negacionista, assim como a positividade exacerbada, está baseada na recusa do conflito que faz parte da vida. E chama essa negação de lógica de condomínio, segundo a qual cria-se uma realidade artificial que vai ao encontro de uma idealização da realidade. O resultado, invariavelmente, é a frustração, conclui. O psicanalista Pedro de Santi, mestre em filosofia da USP e professor da ESPM, também associa a positividade tóxica ao negacionismo, que ele chama de pensamento mágico. De acordo com a lógica, que se você pensar positivo, tudo vai se resolver e nada de ruim vai acontecer, basta pensar positivo para não pegar Covid e ignorar todas as outras orientações, compara. Em um momento em que todos estão excessivamente vulneráveis à infelicidade, os especialistas lembram que a felicidade não deveria ser vista como uma meta a ser alcançada, mas como o efeito de uma vida que vale a pena ser vivida na sua tristeza, no seu luto, nas suas perdas e na sua raiva. A recomendação que Freud fez há mais de 90 anos não poderia ser mais atual. Cada um deve encontrar o seu caminho para a felicidade, e que ele seja o menos negacionista possível. Finaliza Dunker. Resumindo, o nazifascismo gratiluz é o caminho. Mas, por outro lado, se certas positividades são tóxicas, pelo menos no Réveillon, apesar de todas as mortes por brigas, acidentes de carro, acidentes domésticos, assaltos, acidentes com fogos de artifício, overdoses e afogamentos, que é bem característico da data, pelo menos podemos fazer a nossa fezinha e sair assoprando canela por aí até pelo cu, correto? Errado de novo. É imperativo pensar que, além de todos os elementos racistas das festas de final de ano, ainda temos que aguentar os conservadores cristãos
que vive um ano inteiro falando de demônio, pregando entre orgias, cocaína e Bíblia, o que eu não tenho nada contra. Inclusive, me convidem para esses momentos litúrgicos, meu consagrado. Não necessariamente nessa ordem. No final de ano, eles, que são os principais agentes do preconceito, muitas vezes violento, que conta até mesmo com narcotraficantes de Jesus, que acreditam que o plano do Senhor é a maconha de 5, o pó de 10 e a pedrinha de 15. Enfim, esses mesmos que demonizam o demônio de forma tão insensível e que, entre uma surubinha e outra, e deixando claro que eu não tenho nada contra, promovem a destruição de laços culturais e indo contra a Constituição Federal no que diz. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, estipula ser inviolável a liberdade de crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos e garantindo de forma na lei a prestação dos locais de cultos e das liturgias. O inciso 7 afirma ser assegurado, nos termos de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 7 do artigo 5 estipula que ninguém deve ser privado por direitos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal. O artigo 19, inciso 1, veda aos estados, município, União e Distrito Federal o estabelecimento de cultos religiosos ou igreja, embaralhando-se aos funcionários e ao funcionamento, e com eles manter os seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma de lei e pela colaboração do poder público. São os mesmos cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, vereadores, deputados, senadores, ministro do STF, ou apenas ateus que gostam de ganhar grana, que na viradinha, se é que me entende, fazem simpatia, esquecendo como se fosse num lapso causado por excesso de LSD, êxtase, biritinha ou qualquer merda que deixa loucão, a palavra de Deus, e que se entregam aos cultos pagãos, fazendo suas simpatias, que nada mais é a forma gourmet de falar macumba braba. Dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro, o CCIR, mostraram que pelo menos mais de 70% dos 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no Estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. A BBC Brasil ouviu especialistas sobre a razão da hostilidade contra a religião a de origem africana e o que pode. Para eles, há duas explicações. Por um lado, o racismo e a discriminação que remontam à escravidão e que desde o Brasil colônia rotulam tais religiões pelo simples fato de serem de origem africana, e pelo outro, a ação de movimentos neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de mitos e preconceitos para demonizar e insuflar a perseguição a umbandistas e candomblecistas. E os dados atuais são muito piores. Valeu, meus irmãos cristãos? Gosto bem mais do Jesus negro que andava de saia com prostitutas e liberava o vinho e orgia pra galera do que esse de vocês aí que mata quem deveria amar. Esses mesmos que se no final do ano falarem assopre canela, vestido de Papai Noel, com uma vela de 7 dias enfiada no seu orifício anal, bebendo um belo copo de Coca-Cola para ter prosperidade, não pensam duas vezes, e ainda o fazem pulando 7 ondinhas para mostrarem quanto são ousados. Mas deixando os nossos cidadãos de bem de lado, por que acreditar em simpatias? As simpatias fazem parte da vida da maioria dos brasileiros. Vestir-se de branco na noite do Réveillon, colocar um vaso de 7 ervas em casa, tomar um banho de sal grosso e amarrar fitinhas do braço, cheirar quilos da branca pura, enfiar vela de 7 dias no rugoso, tomando Coca-Cola, são exemplos dos mais conhecidos. O brasileiro André de Souza, pós-doutorando em psicologia na Universidade do Texas e nos Estados Unidos, e a psicóloga americana Christina Legare iniciaram uma série de pesquisas sobre rituais, especialmente simpatias. Com experimentos feitos no Brasil e nos Estados Unidos, a dupla mostrou que os processos cognitivos envolvidos na realização de um ritual são os mesmos presentes em diversas ações cotidianas, como apertar o botão do elevador mais vezes quando se está com pressa. A relação entre as duas ações está na intuição. Em ambos os casos, a pessoa não sabe exatamente como aquele processo, seja dar 3 pulinhos ou apertar o botão mais 4 vezes, vai fazer com que ela atinja o seu objetivo, mas intui que alguns fatores, como a repetição, podem ser responsáveis pelo sucesso da ação. Se eu digo, uma simpatia boa para crescer o cabelo é tomar suco de laranja, ou digo, pegue o suco, sopre 3 vezes, rode, então beba, a segunda vai ser considerada mais eficaz porque tem mais detalhes, explica a sua.
Segundo o autor, isso acontece porque quando o nosso sistema cognitivo se depara com uma ação e um resultado que não sabe explicar, é mais fácil se convencer de que deve haver uma explicação quando vários procedimentos levam ao resultado, mesmo que você não saiba dizer como isso acontece. O que difere uma ação ritualística das demais é não saber a relação de causa e efeito, mas você compensa a falta de entendimento dos processos com um processo intuitivo, como repetição e detalhamento, afirma Souza. Pô, meu, mas é tão inspirador, reconfortante e eficaz soprar canela em pó, inalar pó branco, usar supositório de cloroquina com pimenta e falar mal do demônio em uma suruba cristã ou em um cruzeiro gospel. Ah, Leandro, depois disso tudo, você quer saber mesmo? Eu acho que eu vou mesmo é pro Polo Norte. Mas, Richard, você tem o passaporte sanitário já? Senão não. Ah, Leandro, até que eu não tenho não, mas eu já tomei uns 10 litros de Coca-Cola e tô vestido de Papai Noel. Acho que isso vai ser o suficiente. O urso da Coca carimbou teu passaporte então. Bem-vindo ao Polo Norte. Leandro, mano, pega leve na cocaína. Ou não vai sobrar nada pra mim, cara. Fontes: Revista Eletrônica Veja, Jornal Eletrônico É o País Brasil, Wikipedia, BBC Brasil, Politize, OMS, IBGE, Constituição Federal, site da Inesc, Revista Capricho, G Magazine, livro O Pequeno Príncipe e Brasileirinhas, as gostosas. E, logicamente, Go Google! Quero desejar a todos vocês boas festas de final de ano e, acima de tudo, fodam-se todos. Se tu não tem o casca, bota pra rolo agora. Craco do caralho, pode sair do fora. Fui noutra boca comprar pó. Era um pouco longe, mas eu tava louco pra dar logo um tecão. Cheguei lá, fui avistar. O cria disse, meu parceiro, pra tu eu vou explanar. Aqui na boca o pó, mas não vende ali por 5. Se tu quiser comprar pó, tem de 10 maconha 5. Se tu não tem o cascalho, bota pra rolo agora. Craco do caralho, pode ir saindo fora.